Oi gente, eu sou a Luana e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tudo em Dose Dupla. Estou super maquiada, produzida, confesso que eu estou em casa, passei o dia em casa hoje. Aí pensei, vou fazer uma make rápida, básica, só pra gravar um vídeo ali pro canal, vou ter que tirar logo pra dormir, nem vou fazer nada muito elaborado. Quando eu vi já tava de cílios postiço. Ou seja, me empolguei real oficial, fiz uma make super produzida, tipo, agora eu tô aqui, né, toda maquiada e é isso. O vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título, é um Play na Vida. Tava muito animada pra gravar esse vídeo. Quem é uma seguidora assídua aí e acompanha todos os vídeos do Play na Vida sabe dos últimos assuntos que eu falei aqui. Se você não viu, veja os dois últimos vídeos, tá? Eu vou colocar aqui no card e também vou colocar no box de informações o link pra vocês assistirem quem ainda não assistiu, porque aqueles vídeos vão complementar esse vídeo aqui e esse vídeo vai complementar os outros que eu já postei. Então é muito importante que você assista todos pra você conseguir absorver e entender tudo que eu tô falando. Antes de irmos pro assunto, eu quero pedir pra você nos seguir no Instagram, @tudo em dose dupla. Estamos todos os dias por lá produzindo muito conteúdo super legal também. Então a gente se encontra lá, não deixe de nos seguir por lá. Se você não segue só por aqui, vai lá pro Instagram também, que eu sei que você vai gostar. Estou aqui no meu quarto, hoje um cenário diferente, né? Geralmente a gente grava no estúdio, e agora que eu tô com a penteadeira camarinha aqui, eu tenho iluminação também, posso gravar à noite, isso é maravilhoso. Uma das melhores escolhas que eu fiz foi colocar as lâmpadas aqui na penteadeira, que assim eu consigo também gravar em casa. Olhem só que coisa maravilhosa. Bom, vamos ao que importa, que é o tema, né, do vídeo de hoje. E eu vou falar sobre fé, que é um assunto aí tão abordado, uma coisa que todo mundo quer ter na vida, todo mundo quer ter fé. A gente fala sobre fé o tempo todo, né? Tenho certeza que muitas pessoas falam e pensam na fé, principalmente nesses dois últimos anos, né? 2020 e 2021, que foram e está sendo anos bem difíceis, complicados, delicados, muita coisa acontecendo, coronavírus, enfim, várias coisas difíceis acontecendo aí pra todo mundo. Então eu acredito que a fé é um assunto que faz parte da vida de todo mundo. É claro, todo mundo que acredita em Jesus, que acredita em Deus, né, que tem Deus como seu único Senhor e Salvador, que reconhece Deus como único Senhor e Salvador. E pra iniciar, eu quero compartilhar com vocês um breve testemunho. Você sabe que eu sou a mulher dos testemunhos, né? Pra cada vídeo aqui do Play na Vida eu tenho um testemunho pra contar. Mas isso é bom, né? Significa que eu experimento as coisas que eu falo. Eu compartilhei em um dos vídeos que estão aqui no box de informações que ano passado e 2019 foram anos muito difíceis pra mim, que eu enfrentei várias questões muito complicadas, muitos problemas. Assim, passei por fases terríveis, assim, foi muito tenso. Quem quiser saber mais, assiste aquele vídeo. E desde aquela época, daquele tempo, começou um processo muito pessoal, assim, na minha vida, literalmente entre eu e Deus, de autoconhecimento, de entender algumas coisas que eu não entendi ainda. Eu nasci em lar cristão, né, a gente já falou isso aqui várias vezes, então nós nascemos já conhecendo a palavra, conhecendo Deus, tendo uma vida com Deus, sendo encaminhados para ter uma vida com Deus. Nossos pais sempre se preocuparam com isso, tiveram essa preocupação de apresentar a gente a Jesus, né, e foi o que eles fizeram e ainda fazem. Então a gente sempre teve esse conhecimento de quem Deus é, de como é viver com Ele, as escolhas, decisões, princípios, valores, enfim, tudo isso que envolve uma caminhada com Deus. Só que ao longo da vida, ao mesmo tempo que muito disso me orientou e me manteve em bons caminhos, forjou meu caráter, forjou minha personalidade, escreveu a minha história, ao mesmo tempo muitas coisas acabavam ficando meio subentendidas, algumas questões eu tinha dificuldade de compreender, muitas coisas eu vivia assim a partir daquilo que eu ouvia as pessoas falando, meus pais falando, o pastor falando, mas eu não vivia profundamente aquilo, eu não conseguia entender a essência daquilo, e uma dessas coisas é a fé. Eu sempre cresci ouvindo sobre fé, sempre cresci dizendo que eu tenho fé. Só que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, especificamente falando nos últimos 2 anos, e ainda esse ano, que eu ainda estou nesse processo, como eu falei, de aprender. Eu comecei a pensar, será que eu realmente sei o que é fé? Será que eu realmente tenho fé? Será que eu exerço a fé verdadeira, aquela que está na Bíblia? E isso ficou na minha cabeça por um tempo, e eu comecei a me questionar e pensar e perguntar para Deus.
E foi um processo muito longo, assim, vários meses para eu conseguir compreender de outras formas, sabe? Porque quando a gente cresce ouvindo sobre a palavra, sobre a Bíblia, isso é muito bom, muito legal. Só que muitas vezes a gente acaba criando um relacionamento com Deus baseado no que a gente ouve as outras pessoas falarem, ou baseado nas experiências de outras pessoas, baseado no que o pastor fala, no que um líder fala. E foi assim comigo, principalmente em relação à fé. E isso acabou me complicando porque quando eu enfrentei situações da minha vida, fases em que eu realmente precisei exercer a minha fé verdadeira, eu me senti perdida, eu me senti confusa, eu não sabia muito bem o que fazer, não sabia muito bem o que era exercer a fé, eu sentia que a minha fé não estava sendo suficiente para me passar por aquela fase, por aquele período, eu não sabia se a minha fé estava sendo suficiente para que Deus me ouvisse. E várias dessas dúvidas e perguntas começaram a brotar na minha mente e isso me levou a uma busca intensa e pessoal em saber, em reaprender o que é ter fé. Foi curioso porque eu sempre espiritualizei muito a fé, né? Acho que todo mundo faz isso, espiritualiza demais as coisas que são relacionadas a Deus. E uma das coisas que Deus tem me ensinado nos últimos meses é que existem muitas coisas que envolvem o nosso relacionamento com Deus e que envolvem o cumprimento do propósito e da vontade de Deus sobre a nossa vida, que são questões muito práticas, sabe? Que tem muito mais a ver com atitudes e posicionamentos que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, do que como ficar espiritualizando e orando e, sabe, viajando na maionese. Então, Deus tem me ensinado a ser mais prática, mais intencional no meu relacionamento com Ele e mais intencional no exercício da minha fé. Como eu falei, já fazia um tempo que eu queria gravar esse vídeo, né? Que eu já tava mentalizando que eu queria gravar ele. E curiosamente, não curiosamente, mas acredito que tudo, né, Deus... Ontem eu estava lendo a Bíblia, ontem à noite. O finalzinho do capítulo que eu li, o último versículo, ele veio de encontro justamente com o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Esse trecho que eu tava lendo fica em Mateus, no capítulo 13. Eu estava lendo alguns trechos onde Jesus estava contando algumas parábolas, pregando através de parábolas. Ele estava em Nazaré, pregando ali para as multidões através das parábolas. Só que as pessoas que estavam ali ouvindo as pregações dele, as coisas que ele tinha a dizer, as parábolas que ele estava contando, né, que ele ensinava por meio de parábolas, essas pessoas ouviam o que Jesus dizia, elas percebiam que Jesus tinha muita sabedoria, autoridade e poder, mas elas não acreditavam que ele era realmente filho de Deus, que ele era o filho enviado de Deus para a terra. Então, ao mesmo tempo que elas ouviam, que elas absorviam ali o conhecimento, a sabedoria dele, de alguma forma aprendiam algo, ao mesmo tempo elas duvidavam de quem ele realmente era. E aí, no final desse trecho que eu estava lendo, que é o versículo 58 do capítulo 13, em Mateus, diz assim: Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. E o mais curioso e que me chamou a atenção nesse pequeno versículo, não está escrito que Jesus não quis fazer milagres ou que ele não tinha poder e autoridade suficiente para fazer um milagre no meio daquele povo, na vida daquelas pessoas. A Bíblia diz que ele não pôde fazer, ou seja, tinha algo que impedia de que o milagre acontecesse. Aqui no contexto da história, diz que Jesus não pôde fazer o milagre porque eles não acreditavam em quem ele era. Então é uma coisa meio óbvia, se eu não acredito em quem Jesus é, se eu não acredito em quem Deus é, se eu não acredito no que Jesus pode fazer, é óbvio que nenhum milagre vai acontecer na minha vida. Só que esse versículo me trouxe para outros pensamentos, eu comecei a refletir nisso ontem à noite. E eu comecei a pensar, me perguntar em quantos momentos da minha vida Jesus queria fazer algo por mim, ele queria me ensinar algo, ele queria abençoar minha vida de alguma forma, ele queria até fazer algum milagre na minha vida, não porque ele não queria ou porque ele não tinha autoridade e poder o suficiente, mas simplesmente porque eu não deixei, porque eu não estava preparada por falta de conhecimento, por falta de sabedoria também, por falta de discernimento, por falta de realmente entender o que é a fé e como a minha fé, o meu posicionamento de fé pode abrir espaço e portas para que Deus possa cumprir os propósitos e planos dele na minha vida. E agora voltando, né, aquelas fases de 2019, 2020, que eu estava passando por períodos bem difíceis, foi lá que começou essa minha busca por compreender a fé, por entender como eu posso exercer a fé verdadeira na minha vida, porque eu sabia que era algo a mais, que era algo mais profundo do que eu costumava fazer, do que eu costumava pensar. E teve um dia que eu nunca vou esquecer,
que eu tava assim, num dia muito difícil, tava muito angustiada, tava muito sobrecarregada, tava mal, nossa, um dia muito ruim. E aí eu deitei na cama à noite, eu não sabia nem o que falar pra Deus nas minhas orações, eu já tava assim num nível de esgotamento emocional e psicológico absurdo. E eu lembro que eu deitei na cama, no escuro, fiquei olhando assim pro teto e eu só falei assim, Deus, eu sei que eu tô exercendo a fé errado. Eu sei que o que eu sei sobre fé é ainda muito pouco. Ainda não é tudo que eu posso saber, que eu posso aprender. E eu me lembro como se fosse hoje a exata frase que eu falei. Eu falei assim, Deus, eu quero poder fazer algo por mim mesmo. Eu até me emociono quando eu lembro, porque eu tenho certeza que essa oração, ela abriu uma nova porta na minha vida e me deu a chance de aprender coisas com Deus que talvez eu não aprenderia se eu não tivesse perguntado pra Deus e pedido pra Ele, Deus, o que eu posso fazer por mim mesma? E aí entra o primeiro tópico que eu aprendi sobre o que é a fé, que os resultados da fé não são somente do que Deus pode fazer por mim, mas do que Deus quer fazer junto comigo. Então existe a parte de Deus, aquilo que Ele faz por nós, mas Ele também espera que a gente se posicione, que a gente tome atitudes, que a gente colabore para que as coisas aconteçam. E eu era muito assim, por isso que eu falo que às vezes a gente espiritualiza demais as coisas. É claro que a oração, que a entrega, que a leitura da palavra, que a busca diária por entender os caminhos de Deus, aquilo que Ele quer pra nossa vida é essencial, só que isso não é suficiente, sabe? E eu era muito assim, espiritualizava demais, eu colocava toda a responsabilidade da minha vida, das minhas realizações, dos meus projetos em Deus, sabe? E eu falava, Deus, eu quero isso, isso e aquilo, eu sonho com isso, isso e aquilo, tal coisa precisa acontecer, tal coisa precisa mudar. Entregava pra Deus e ficava tipo, tá, então faz aí, Deus. Tipo, era isso, sabe? E eu achava que eu simplesmente acreditar que Deus poderia realizar todas as coisas que eu queria, poderia me ajudar, era suficiente, sabe? Tipo, eu resumia a fé em acreditar que Deus existe, que Ele pode fazer o melhor por mim e que Ele tem poder suficiente pra fazer grandes coisas. E ok, isso é fé também, só que não é tudo. A fé não é só você acreditar em Deus, não é só você acreditar no que Ele pode fazer. A fé também está diretamente ligada com um posicionamento prático no nosso dia a dia. Então a primeira coisa que eu entendi foi isso, e a partir desse momento eu falei, tá, Deus, se a fé é verdadeira, ela também tem a ver com atitudes práticas, me ensina o que eu tenho que fazer, me ensina o que eu posso fazer por mim mesma. Porque eu tava cansada de simplesmente suplicar a Deus, simplesmente orar, simplesmente, sabe, ficar desesperada e tal, e daquele negócio de hora 24 horas, hora 24 horas. E é claro que a oração insistente, ela é ouvida, eu tenho certeza disso, que Deus, ele ouve as súplicas, Ele ouve as orações constantes, sabe? Só que eu acho que Ele também se orgulha das pessoas que conseguem orar uma vez e começar a ter atitudes que levem à realização dessa oração e não só ficar 24 horas orando, suplicando, entende? Eu acredito que tem que haver um equilíbrio, sabe? Existe um momento de entregar tudo a Deus, de colocar diante de Deus as coisas que a gente quer, sabe? As coisas que a gente precisa, mas também existe um momento em que a gente se cala e a gente começa a agir. A gente começa a tomar atitudes práticas de fé. Uma frase que me marcou muito nesses meses que eu vim buscando aprender mais sobre a fé. Lembrando, gente, que nesse tempo eu não fiquei só orando e pedindo pra Deus, ai, Deus me ensina. Eu corri atrás de aprender. Eu comecei a ler a Bíblia mais, eu comecei a ler livros. Eu nem sei quantos livros eu já li de lá pra cá, em que eu aprendi muitas coisas. Deus sempre fala muito comigo através de livros, eu amo ler. E eu também aprendi através de pregações que eu vi, através de conversa com pessoas. Então foram todos esses meios em que ao longo desses meses eu fui aprendendo, tá? E a frase que me marcou muito e que toda vez que eu penso sobre fé, eu acho que ela define perfeitamente o que é fé verdadeira, que é a seguinte frase: a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que não vemos. Se a fé é a certeza daquilo que não vemos, eu deveria estar suplicando ou agradecendo. Essa frase me impactou muito, porque eu percebi que tudo que eu fazia em torno da fé, o que era fé pra mim, era suplicar, era orar, era falar, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer, então faz. Era isso, sabe? Quando eu abri os meus olhos para a questão da ousadia da fé, que é você conseguir agradecer
por aquilo que você ainda não tem, por aquilo que você ainda não enxerga, mas que por saber quem está cuidando, você tem certeza que vai acontecer. E a partir daí, começou todo o meu aprendizado a respeito do posicionamento prático de fé e que tem mudado a minha vida, que eu tenho compartilhado com as pessoas próximas a mim e que tem me feito muito feliz esse ano. Continua sendo um ano difícil, um ano em que muitos problemas da minha vida não se resolveram ainda, mas eu tô bem, eu tô feliz, eu tô plena, porque eu simplesmente aprendi o que é exercer a fé verdadeira na minha vida e o quanto isso tem transformado os meus dias. Agora eu vou ser bastante prática aqui, literalmente, para exemplificar para vocês essas atitudes que eu tenho tomado e que tem realmente revolucionado a minha experiência, a minha vida com Deus e que tem gerado resultados incríveis no meu dia a dia, na minha vida, nos meus projetos. Primeira coisa que eu faço, né, é a oração. Então eu entrego a Deus aquilo, né, o motivo, a razão daquela oração. Eu, mesmo que ele já saiba, né, porque Deus, ele sabe de tudo, mas é importante a gente falar, a gente expor em nossas palavras para Deus aquilo que a gente quer, né, através da oração. E eu tenho buscado fazer isso 1 ou 2 vezes no máximo. Faço ali uma oração falando tudo que eu preciso dizer. Eu falo, Deus, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que essa oração já chegou até você, e a partir de agora eu quero que o Senhor me ensine o que eu devo fazer, qual é a minha parte, para que tudo isso aconteça. Segunda coisa que envolve a fé verdadeira, como eu já falei, é o hábito de agradecer. Agradecer por aquilo que você ainda não tem, por aquilo que você ainda não é, por aquilo que ainda não aconteceu. Eu acho que a gratidão, o hábito de ser grato é uma das expressões mais bonitas da fé. É você conseguir enxergar como um fato concreto aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que humanamente você ainda não consegue enxergar, mas que com seus olhos da fé você consegue ver. Então eu troquei as súplicas por palavras de gratidão. Eu já falei aqui em um outro vídeo, um dos vídeos recentes, a respeito do poder das palavras, a respeito do poder dos nossos pensamentos. Então isso também é uma coisa que está diretamente ligada com a fé. Eu tenho buscado mudar completamente as coisas que eu falo, as coisas que eu penso. Realmente eu estou dedicando a minha vida a isso, a evoluir nessa área. Eu tenho estudado muito sobre isso e tenho me apaixonado por aprender sobre isso, do poder da mente, do poder da palavra, do poder dos pensamentos, dos sentimentos. E como eu falei, isso tem impacto direto na fé. Não adianta a gente ficar orando a Deus, pedindo as coisas, falando, Deus, eu tenho fé que isso vai acontecer. Se no meu dia a dia eu declaro palavras completamente contrárias ao que eu estou pedindo, se eu sou contraditória com o que eu oro e com o que eu realmente falo no meu dia a dia. E essa é uma das atitudes práticas principais que envolvem o verdadeiro exercício da fé, que é você declarar com a sua boca, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, que é tudo aquilo que você precisa, Deus já está providenciando, que Deus já providenciou, que é aquilo que você quer, enfim, que já aconteceu. Para vocês entenderem como eu estou levando isso de uma forma prática, eu imprimi várias frases, e colei aqui no meu guarda-roupa aqui, lá do lado do espelho, e todos os dias eu estou criando o hábito de ler essas frases em voz alta. Eu leio todas elas e eu mentalizo todas elas e depois eu oro por tudo aquilo que eu li e entrego aquele momento a Deus. E esse hábito tá transformando os meus dias e eu percebi o quanto a fé também é uma questão prática. Eu tenho aprendido que eu preciso me responsabilizar mais pela minha própria vida, que não adianta eu ficar jogando nas costas de Deus as obrigações que na verdade são minhas também. Tenho aprendido que a fé não é só pedir, não é só acreditar, é ter atitudes também, é se levantar, é se posicionar diferente, é fazer ao contrário do que eu fazia. É claro que existe o tempo de Deus para todas as coisas, existe um momento exato para tudo acontecer na vida, mas também existe a fase em que eu faço alguma coisa também. E hoje eu estava orando pela manhã e depois, né, de ler as minhas frases, declarar as palavras positivas, palavras de prosperidade, palavras de bênçãos para minha vida, ao invés de declarar palavras de desespero, de medo, de desânimo, de enfim, todas as coisas ruins que a gente é acostumado a falar no dia a dia. Eu tava orando e eu falei pra Deus, Deus, obrigada porque o Senhor tá me ensinando, obrigada pela chance de aprender, obrigada porque eu posso fazer algo por mim mesma.
E isso me impactou muito e eu tenho tentado viver a fé de uma maneira menos espiritualizada, eu tenho buscado ser mais racional com Deus, ser mais racional e intencional com a minha vida, com aquilo que eu quero e com a caminhada que eu quero construir com Jesus. Eu tô numa fase que eu quero aprender a parte prática mesmo. Eu já sei bastante da parte teórica, né? Como eu falei, eu sou cristã de berço. É claro que sempre tem mais a aprender. A gente pode ler a Bíblia assim 5.000 vezes, as 5.000 vezes a gente vai aprender alguma coisa diferente. Mas eu tenho pedido pra Deus, eu falei, Deus, me ensina qual é a minha parte nisso tudo, me ensina quais são as minhas responsabilidades, me ensina quais são as atitudes que eu tenho que tomar, me ensina como eu tenho que pensar, como eu tenho que sentir, como eu tenho que falar. Então eu tenho buscado realmente fazer a minha parte. E isso é a fé, é a soma daquilo que eu tenho que fazer por mim mesma, junto com o propósito de Deus pra minha vida. E é isso, era isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo, talvez ele tenha ficado meio longo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que de fato é a fé, que não é só pedir, 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 acreditar que vai acontecer, mas é se posicionar intencionalmente, é se posicionar com propósito, é se posicionar com uma intenção, é se preocupar com quem você é no seu dia a dia, com o que você fala, com o que você pensa, com o que você expressa, sabe? Deus, ele tá ansioso para cumprir os seus sonhos, para realizar os seus sonhos, para cumprir propósitos na sua vida, mas se você não fazer a sua parte, se você só pedir, ficar sentado, ficar ali, ai Deus, faz acontecer, faz isso, cara, você não vai viver essas coisas, entende? Eu acredito muito que Deus é um Deus de amor, que ele é o Deus da graça, que ele é um Deus que quer nos ver vivendo coisas boas, mas ele, ao mesmo tempo ele é justo, sabe? Ele não vai ficar dando as coisas de mão beijada pra gente, porque se a gente ganha as coisas de mão beijada só ali pedindo e suplicando, a gente não aprende nada, a gente não valoriza as coisas, a gente não valoriza o que ele nos deu. Então é importante que haja um processo em tudo da nossa vida, e se você não aproveita esse processo, se você não aprende, se você não evolui, não tem nada valeu, sabe? Então é isso que eu tenho buscado viver o processo, entender as coisas, fazer a minha parte e valorizar o meu resultado. Conseguir enxergar o valor precioso do meu resultado. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha inspirado vocês de alguma forma, tenha aberto os olhos de vocês em realmente viver a fé verdadeira, exercer a fé verdadeira de forma prática na sua vida. E é isso, manda esse vídeo pra alguém, manda pras pessoas que você ama, pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus vizinhos, pro cachorro, pro papagaio, manda pra todo mundo, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou, que eu vou amar ler os comentários e responder também. E é isso, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!